Gente, é o seguinte, eu sou regente há 16 anos e 8 meses e eu sou tão bom, mas eu sou tão bom, que eu acho que se eu sair, aquele conjunto até acaba. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todo mundo. Tomara que todos vocês estejam bem, vivendo na presença de Jesus. Esse aqui é o canal Regentes Excelentes, eu sou Elinadab Alves e com muita alegria eu quero dizer que todos vocês são bem-vindos aqui nesse canal. Aqui é um espaço onde a gente fala de excelência e de qualidade no serviço que é executado na casa do Senhor. E se esse assunto te interessa, eu já te convido logo a se inscrever nesse canal e dar aquela curtida nos nossos vídeos, porque isso nos ajuda bastante. E se tem uma coisa que me faz sorrir, é ver o número de inscritos crescer. Meus irmãos, hoje eu cheguei aqui para encerrar a nossa série de 15 desafios para regente. Se você é regente, ou se você foi indicado para regência, ou se dentro de você existe uma coisinha que chama para a regência de algum conjunto na igreja, então é muito importante que você veja essa série completa. São 15 assuntos nos quais você precisará estar preparado, porque em algum momento da sua carreira, pode acreditar, você vai precisar fazer uso de uma dessas 15 coisas. E para fazer um apanhado muito rápido de todo o conteúdo que eu passei para vocês aqui nessa série, eu gostaria apenas de lembrar que no primeiro ponto, no primeiro desafio, eu estive aqui para falar a respeito do conceito da palavra regente. Porque quando você entende o conceito, fica muito mais fácil você caminhar. Depois eu voltei falando sobre a importância de você ser transparente. Você teve uma ideia? O quão importante você conseguir passar isso com clareza. Depois, no terceiro ponto, eu falei sobre a necessidade que os regentes têm de pararem de ficar achando culpados para as coisas. A culpa é do tocador, a culpa é da solista, a culpa disso aqui é da coordenação. Parar de encontrar culpados e se preocupar em chamar a responsabilidade das coisas para si, porque isso muda toda a história. Depois eu falei sobre a importância da organização e da disciplina na vida do regente. Sem esses elementos é muito difícil você levar adiante uma carreira. Depois eu falei sobre a importância de você cuidar da sua autoestima, cuidar das informações que você pensa a seu respeito, deixar de lado o que alguém disse, o que alguém pensa, porque se foi alguém que disse, o problema é do alguém. Depois, no sexto passo, eu falei sobre a necessidade de os regentes usarem a criatividade para exercerem seu ministério. Porque não dá, definitivamente não dá para fazer as coisas sempre do mesmo jeito, e entrando e saindo, é aquela coisinha, aquilo vai murchando, aquilo vai morrendo, e aí depois ninguém resiste. Depois eu falei sobre a importância de vocês antenarem para conseguir adquirir recursos financeiros. É um desafio para regentes, para coordenadores, para dirigentes conseguir levar adiante vários projetos nos conjuntos sem esses recursos financeiros. Eu falei sobre esse assunto. E depois eu falei sobre a importância de os regentes conseguirem se interagir com outras lideranças da igreja, de outros departamentos. Não dá para levar adiante um cargo com essa envergadura trabalhando de forma isolada, enxergando sempre o próprio umbigo. Não funciona muito bem. No nono desafio eu falei sobre a importância de os regentes serem amistosos, serem amigos com os músicos da igreja, porque são duas classes que devem caminhar muito juntinhas, uma só tem a contribuir com a outra, só pode ajudar a outra, e é muito importante as igrejas que têm o privilégio de contarem com músicos, de contarem com bandas, que essas pessoas consigam acompanhar esses conjuntos, porque a temperatura das apresentações fica muito mais interessante. Falei sobre como você deve ser criterioso ao se relacionar com o seu próprio conjunto. Como você pode fazer para enxergar de forma produtiva aqueles componentes do seu conjunto. No 11º desafio, eu falei sobre a importância de você conhecer e respeitar a identidade dos componentes do seu conjunto. Isso é muito importante porque evita você cometer erros grosseiros na escolha de repertório, na escolha de uniformes, na escolha de programações. Esse conhecimento e esse respeito são muito importantes para te ajudar a fazer essas decisões de forma mais assertiva.
No 12º passo, eu falei sobre algo que é muito interessante, que é a necessidade de os regentes antenarem para algumas tecnologias que colaboram muito para que o dia a dia do regente seja mais facilitado. No 13º desafio eu falei sobre um negócio que as pessoas gostaram muito, que é o desafio de os regentes produzirem ensaios potentes, ensaios poderosos, entender que aquilo ali não é só uma reuniãozinha para um bate-papo aleatório, né? E na semana passada eu estive aqui falando sobre a importância e a necessidade de os regentes conseguirem desenvolver projetos em comum. É muito ruim quando um conjunto não consegue interação, não consegue unidade com o outro. E eu mostrei nesse vídeo que as pessoas mais indicadas para promoverem essa interação são os regentes. É claro que apoiados pelas demais lideranças dos conjuntos, mas os regentes precisam puxar esse carro. E hoje eu cheguei para falar sobre o último desafio dessa série. Desde o início eu venho sempre falando que esses desafios estão sendo apresentados a vocês numa sequência lógica, de modo que, se você não consegue cumprir com esse aqui hoje, todos os demais estão fadados ao fracasso. Com esse aqui de hoje, não é diferente. Eu até arrisco a dizer que, se esse 15º não for muito observado, ele também é o primeiro passo para a queda. Pensa uma coisa comigo, se você, ao passar por esses 14 desafios, consegue dar uma radiografada em si mesmo e consegue se encontrar em plenitude em todos eles, fica ligado. É muito provável que o ego, a grandeza, o eu, a vaidade podem estar batendo a porta da sua mente. E você precisa ter muito cuidado para não abrir essa porta. Esses itens se apresentam com muita frequência na mente de pessoas que de alguma forma se destacam. E na vida dos regentes isso não acontece de forma diferente. Você pode ser muito bom na resolução de todos esses 14 desafios. Você pode ser top em todos eles. A igreja pode te ter em altíssima referência, mas se a vaidade bater a sua porta e você abrir, fica esperto. Ela é capaz de te derrubar. É esse 15º desafio que determina se essas coisas continuarão na sua mão ou se todas elas irão por água abaixo.